Atividade integradora, hoje, dia 18 de agosto, vamos continuar com o tema dos métodos de pesquisa de mercado, que são semelhantes... Desculpa, achei que eu tinha caído. Não caí, não. Estão me ouvindo bem, gente? Não, né? Estou travando? Estou travando, não, porque está aparecendo aqui que a minha internet está instável. Ai, que bom. Então, vamos lá. A gente começou na aula passada falando de métodos exploratórios que vocês obrigatoriamente vão fazer, porque toda boa pesquisa de mercado, assim como toda boa monografia, toda boa tese de doutorado, dissertação, toda boa pesquisa acadêmica, começa com um método exploratório. Conversa com especialistas, conversa com quem já trabalha na área, pesquisa em fontes de dados secundários, dados já existentes. Institutos de pesquisa, IBGE, imprensa, com matéria, imprensa séria, fontes confiáveis, que você busca dados já existentes sobre o seu negócio. Então, a alimentação saudável tem muito dado disponível sobre o mercado. Incubadora de empresa, o Lucas já fez esse levantamento. O que você fez, Lucas, foi método exploratório, já começou a sondar, eu brinco, eu falo que é fuçar. Você já começou a fuçar o mercado, e já descobriu muita coisa interessante, já sabe, já viu. Então, é aquela coisa, o início do mergulho. Como é que funciona uma incubadora de empresa, uma aceleradora de empresa? Como é que funciona? A Manuela já fez isso, já viu uma confeitaria em São Paulo que se dedica a doces saudáveis, alimentação saudável. Então, é por aí mesmo. A Isadora já fez isso buscando empresas que prestam assessoria a condomínios. Enfim, então, método. Qual é o método? Qual é esse método? Exploratório. Você tem os outros 3 métodos, que é o quant e o quali e o método experimental. Esses métodos eles não são baseados em dados secundários e nem tampouco em observação. A observação faz parte do exploratório, mas eles são baseados em métodos primários. O que são métodos primários? Tranquilo, Jean-Pierre, tranquilo. São baseados em métodos primários. Métodos primários, aí eu vou direto à fonte e eu faço uma pesquisa. Eu vou perguntar para o meu consumidor. São métodos, eu vou buscar dados originais. Vou buscar dados, eu vou caçar esses dados, eu vou apurar esses dados. Aí eu tenho 3 formas de apurar esses dados. As 2 formas dessas estão no métodos descritivos quantitativos e qualitativos, que a gente, em pesquisa de mercado, chama de quant e quali. Vamos falar desses 2 hoje. O método quantitativo é aquele que tem base na estatística e ele é um método baseado em questionário, em percentuais. Eu vou atrás de índice, eu vou atrás de percentual, eu vou quantificar a relação de consumo, eu vou quantificar o comportamento do consumidor. É bem mais racional esse método. Eu preciso conhecer bem o universo, então, daí a necessidade de eu ter uma pesquisa exploratória, vou em dados secundários, identifico qual é esse universo. Por que eu preciso conhecer bem o universo? Para eu calcular estatisticamente a quantidade de pessoas que eu vou entrevistar, porque o método quantitativo trabalha dentro daquela ideia da margem de erro. Então, qual é a ideia do método quantitativo? Eu vou fazer uma pesquisa numa amostra, mas essa amostra tem que ser representativa. Ela tem que representar o universo que eu estou investigando. Vou dar um exemplo. Pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral é uma pesquisa que usa o método descritivo quantitativo. Pesquisa para prefeito em Petrópolis, a última pesquisa, com 800 pessoas de amostra, segundo turno, a pesquisa dava na cabeça Rubens Montempo, com X% de diferença com relação ao Bernardo Rossi. Ou seja, sabia-se que o Rubens Montempo iria levar à eleição. Eu não preciso entrevistar os 90 mil eleitores em Petrópolis para eu prever resultados. Eu posso pegar uma amostra. Mas essa amostra
ela tem que representar fielmente o universo. Então, eu tenho 92 mil eleitores em Petrópolis. Quem são esses eleitores? Eu vou no TRE e eu vejo o perfil. O TRE me dá o perfil. Ó. Dos 92 mil eleitores, 54% é do sexo feminino, 46% é do sexo masculino. Isso é um dado real. No primeiro distrito, você tem uma maior concentração de eleitores. Segundo distrito, você tem X mil eleitores. Faixa etária, acima de 16 anos, vota. De 16 a 20, são X mil eleitores. De 20 a 30, são X mil eleitores. Terceira idade, acima de 59 anos, você tem X mil eleitores. A terceira idade não é voto obrigatório, né? Mas, enfim, eu sei qual é o universo, conheço bem. A minha amostra, ela tem que representar fielmente o universo. É o que a gente chama de amostra estratificada. Então, dos 800 entrevistados, 54% tem que ser mulher, 46% tem que ser homem. A maior parte desses entrevistados tem que estar no primeiro centro, no primeiro distrito, mas eu tenho que entrevistar parte dos 800 na mesma proporção, no segundo distrito, no terceiro distrito, vai lá na posse entrevistar. Eu tenho, por isso, faixa etária, eu tenho que entrevistar jovens, eu tenho que entrevistar a terceira idade. E aí eu faço uma amostra dentro de uma margem de erro. A margem de erro é em função do número de pessoas entrevistadas, tá? Se eu entrevistei 800, aí me dá uma margem de erro de 4%, de 3%. A margem de erro confiável em pesquisa é de 2 a 5, de 2 a 5. Tá? Quanto maior a amostra, menor a margem de erro. Tá? Se eu entrevistar 800, eu tenho uma margem de erro de 3, 4%. Se eu entrevistar 5 mil eleitores, eu vou ter uma margem de erro de 2%. Tá? Menor. É mais confiável o meu resultado. Tá? Quanto maior a amostra. Agora, se eu tiver que saber 100%, só há um jeito: censo. Aí eu tenho que entrevistar quase a totalidade do universo da população para eu saber, para eu ter certeza absoluta do que está acontecendo. Tá? É o que o IBGE faz de 10 em 10 anos. Censo é uma pesquisa extremamente cara, porque envolve contratação de um monte de entrevistadores, envolve bater na casa da maior parte das famílias brasileiras, para eu ter certeza 100% de como está o perfil da população brasileira. Tá? O censo, as informações do censo estão no site do IBGE. De 2 em 2 anos, o censo atualiza os dados, o IBGE atualiza os dados do censo. E aí, só que ele faz com base numa amostra. É o PNAD, Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar. Tá? De 2 em 2 anos, o IBGE vai atualizando. Mas já depois de 5 PNADs, ele precisa fazer um novo censo para ter certeza de que as coisas estão indo para aquele caminho realmente. Por exemplo, há uma o PNAD vem indicando que o número de evangélicos no Brasil está ultrapassando o número de católicos. Isso já vinha numa tendência, os evangélicos vêm crescendo muito, né? E há uma desconfiança de que eles já são maioria hoje. Só o censo poderia atestar isso. Não houve o censo, né? Ela estava marcada para 2020, com a pandemia não rolou, jogou para 2021 e já foi jogado para 2022 novamente. Tá? Enfim, então, o censo... Só que, em termos de pesquisa de mercado, não é impossível fazer censo. Muito caro e não precisa, na realidade, porque eu posso investigar a população usando o questionário, desde que eu calcule exatamente, eu saiba o tamanho do universo, as características do universo, e faça o cálculo com o percentual necessário de entrevistas para serem feitas para eu ter uma margem de confiança segura. Tá? O exemplo assim, vou dar um exemplo banal. Eu comprei, vocês entenderem por que a amostra funciona. Eu trouxe um container de iogurte refrigerado, importei, né? Chegou no porto. Eu quero saber se aquele container eu posso colocar para venda, se os iogurtes estão tudo dentro do prazo de validade, mas eu quero saber se eles estão, de fato, funcionando, bons para consumo. Eu pego um pouquinho do iogurte do início do container, pego um pouquinho lá do final do container, da parte de cima, da parte de baixo, da parte de meio, pego uma amostra
abro, experimento. Se essa amostra de cada um pouquinho de cada tiver boa para consumo, eu posso concluir com alguma margem de segurança. Não posso ter 100% de certeza, mas eu posso concluir com uma boa margem de segurança que o container está bom para consumo. Tá? Concorda? Né? Agora, se eu quiser ter 100%, eu tenho que experimentar todos os iogurtes. Não preciso. E seria uma insanidade. Né? Então, a ideia é essa. Eu, com base numa amostra, eu faço esse tipo de pesquisa. Demanda tempo. Você conhecer o universo, demanda tempo. Para quem está fazendo pesquisa de mercado. Né? Eu quero montar uma cafeteria saudável em Petrópolis. Até eu entrar, eu mergulhar, até eu conhecer, buscar dados secundários para conhecer o universo, vai demandar um tempo. Aí, para eu calcular estatisticamente, aí é simples, existe um cálculo, uma fórmula para você fazer isso. Eu, sinceramente, não saco de estatística. Hoje você tem sites que você vai lá e digita o universo, você tem que saber. E digita o número de entrevistados, já te dá a margem de erro. Você digita o universo. Petrópolis tem 300 mil habitantes. Para que eu queira saber o que pensa o consumidor petropolitano a respeito da alimentação saudável, eu tenho, o universo são 300 mil pessoas. Se eu quero ter 2% de margem, quantas pessoas eu tenho que entrevistar? Aí vai dar aí 3 mil, 4 mil pessoas que eu vou ter que entrevistar. Só que ela tem que ser estratificada, tem que ser proporcional, conforme eu falei. Tá? Boa noite, Aline. Né? Então, não tem como fazer, não dá tempo em 6 meses de vocês fazerem uma pesquisa quantitativa para isso. A pesquisa que a empresa Júnior fez para a Sola, eu orientei, foi pesquisa quantitativa. A gente buscou o universo de pessoas, de famílias na classe C, dentro de um perfil salarial, a gente descobriu o universo, a gente calculou quantas pessoas teriam que ser entrevistadas e e os alunos foram a campo. Na época, o Caleb era presidente da empresa Júnior, e os alunos foram a campo aplicar o questionário, a gente desenvolveu o questionário, aplicou o questionário e trouxe a informação para a Sola. A Sola queria saber onde eu vou investir em Petrópolis. Onde eu vou investir em Petrópolis? Eu sou de Três Rios, tenho uma construtora, sucesso total, o Matheus conhece, fez vários condomínios na Vila Isabel, que é um bairro ali de Três Rios. Né? Aí arrebentou, vendeu para caramba, ganhou dinheiro, foi para Paraíba do Sul, criou um prédio para Paraíba do Sul, sem pesquisa, quebrou a cara. Não vendeu, encalhou. Foi para a Barra do Piraí, lançou um condomínio, quebrou a cara, não vendeu. E aí tinha propostas de terrenos para investir em Petrópolis, no âmbito do Minha Casa Minha Vida. E aí eles vinham, queriam vir. Mas investe aonde? Investe em Correias, investe em Nogueira, investe em Itaipava, investe no centro, investe no Big, investe no Alto da Serra, investe onde? Essa era a pergunta que eles trouxeram para a empresa Júnior. E aí a gente foi investigar onde aquele grupo específico de famílias da classe C preferiam, qual o bairro da preferência, qual o bairro, tinha uma pergunta assim, qual o bairro você jamais moraria, porque a gente calcula muito isso também, né? Que é o índice de preferência e o índice de rejeição. A gente vai ver muito isso em pesquisa, né? Qual o índice de rejeição do Bolsonaro hoje? Qual o candidato que você jamais votaria? Qual o índice de rejeição do Lula hoje? Você tem que ter essas informações para você prever resultados, né? Então, tinha um dado lá que a gente perguntou, qual o bairro que você jamais moraria, né? Aí deu Independência, deu Independência como bairro. Né? Eu fiquei impressionado na época como o morador de Petrópolis se preocupa com a questão da umidade, do clima. E aí, por isso que a Sola investiu ali para Itaipava, Nogueira, Cascatinha, né? Porque ali é mais seco, não tem tanta umidade, não é tão frio, né? Porque ali foi no bairro da preferência, realmente. O que tem que ter perto da sua opção de moradia? O que tem que ter perto da opção? Ponto de ônibus, supermercado, igreja não, banco não, também não, mas supermercado é fundamental, ponto de ônibus é fundamental. O primeiro empreendimento da Sola foi ali, Palmeiras do Prado, no Prado, supermercado, um shoppingzinho, depois que a Sola foi para lá, nasceu um shoppingzinho, mas já tinha ali um supermercado, né? Ponto de ônibus, uma rua principal, né? Enfim, então eles acertaram na bucha ali, né? Empreenderam ali, depois da pesquisa,
e aí venderam aquilo tudo, aí criaram outro empreendimento, que é o de Nogueira, já está tudo vendido, enfim. Aí depois eles contrataram uma nova pesquisa, aí já vinha, a primeira pesquisa foi essa, onde empreender? Tá? Aí depois eles contrataram uma nova pesquisa para um empreendimento em Itaipava, que a gente fez. E depois eles contrataram uma nova pesquisa para um empreendimento até a gente discutiu isso no período passado. Eu acho que eu contei esse caso para vocês. O empreendimento no Quarteirão Brasileiro. Quarteirão Brasileiro, você entrando no Quarteirão Brasileiro, você tem uma fábrica da Iquinha ali, você entra ali, sobe, sai lá na Mosela. Sai num morro ali, no outro bairro, eu não sei o nome, antes da Mosela. Batalhar. Batalhar, isso aí, Manuela. Sai do Batalhar. Então, naquele trecho entre a Iquinha e o Batalhar, seria um terrenão, um casarão lindo, um terreno enorme, montar um mega condomínio ali, Minha Casa Minha Vida. A pesquisa indicou claramente que não tem ponto de ônibus, até tem ponto, mas não tem linha de ônibus disponível. Né? A do Prado tem uma estação de transbordo, né? Mas não tem linha, não tem supermercado perto, não tem centro comercial perto, é bucólico, é lindo, mas não tinha... Né? O Quarteirão Brasileiro não é perto do centro, embora muita gente ache que seria e tal, mas aí o consumidor esse público, né, não tem lá preferência pelo... Qual é o público? O público é a família da classe C, C1, se eu não me engano, porque a classe C é dividida em C1 e C2, a B também, P1 e P2. O público da classe C1, aí a gente quantificou o público da classe C1, X mil pessoas em Petrópolis, tínhamos que entrevistar 800 pessoas, famílias, né? E aí a gente tinha que ter o chefe da família, porque é quem toma a decisão de comprar o imóvel. Então a gente foi atrás, entrevistou e deu assim que não tinha interesse pelo Quarteirão Brasileiro. Logo, eles não fizeram investimento, não compraram o megaterreno e não abriram esse empreendimento. Diga, Bernardo, você está com a mão... Pô, você já tinha me levantado a mão antes, eu não te dei a palavra, cara. Desculpa aí. Naquela hora eu só ia comentar sobre a locação de carro, que tem aumentado muito. Mas, nesse caso de agora, a empresa Sola do Palmeiras do Prado, ela viu que tinha estabelecimentos ao lado que chamaria as pessoas para morarem, mas enfrentou o risco também daquela área de ter bastante alagamento, né? Ela levou em consideração as duas coisas, mas quis arriscar mesmo assim. Aí ela levantou o terreno, né? Isso que eu ia falar. Palmeiras do Prado, ele é mais alto, né? Exatamente. No apartamento não entra. E aí lá atrás só que tem um estacionamento subterrâneo, né? Isso. Então ela levantou bem o terreno, porque ali alagava bem. Você está certo, Bernardo. Ali alagava bem, né? Aí ela levantou justamente para garantir e foi um sucesso total. Vendeu rapidinho as unidades todas, tá? Mas você tem... Professor, Só um minuto, Isadora. Você desculpa, tem essa informação, Bernardo, que o mercado de locação de automóvel em Petrópolis está aumentando, é isso? Sim, o meu pai é amigo de uns donos de agências de carros, e ali no Retiro tem até uma agência ali, que é ali no Retiro mesmo, ao lado do posto de gasolina. O rapaz ali, ele é até muito amigo do meu pai, e teve de uns tempos para cá, meu pai passou ali, perguntou ele falou que estava bem fraco a venda de carro por causa da pandemia e tal, mas aí ele comentou com meu pai que muita gente estava procurando alocação de carros. Aí meu pai perguntou como é que funcionava, né? Ele falou que, por exemplo, aí como uma prestação, a pessoa, em vez de pagar uma prestação de tirar um carro popular aí de R$ 1.000 por mês, em vez de pagar R$ 1.000 por mês, pagava R$ 1.000 num carro alugado, que ela não teria gastos com seguro, não teria gastos com IPVA, e, assim, geralmente era um carro melhor do que o carro popular. Aí a pessoa balançava na ideia e alugava, às vezes, como para sair do financiamento, preferia alugar. Como o financiamento você tem que acabar de pagar para depois passar, o contrato era só você pagar uma multinha de contrato de locação e depois passar para frente. Ele falou que muita gente estava querendo fazer isso para se livrar do financiamento e conseguir ter um carro. Não, tá certo, é verdade. Agora eu lembrei, isso mesmo. Inclusive, as próprias montadoras estão oferecendo isso. Né? A Volkswagen, você vai a Volkswagen, né?
junto às suas concessionárias, já estão oferecendo a venda do carro novo ou o aluguel de carro quase novo, semi-novo, né? E é exatamente esse processo. Está certo, Bernardo. Só que aí você começa a ter a concorrência das próprias montadoras, porque as montadoras viram isso que está acontecendo, viram esse processo, e aí as próprias montadoras estão oferecendo esse produto. Né? É verdade, é assim. Diga, Isadora. Só para comentar também sobre esse assunto, eu tenho até um amigo que ele tem feito bastante. Ele tem um carro, mas é um carro mais popular, mais barato, e aí quase, pelo que eu vejo, parece que de 15 em 15 dias ele pega um carro muito bom, assim, e aí ostenta, né? Fica postando foto com o carro, fazendo videozinho. Duas pessoas assim, professor. Um mora aqui do lado da minha casa e o outro é um conhecido do meu pai. Esse que a Isadora está falando, eu conheço Deve ser também. o mesmo isso. Deve ser o mesmo, Bernardo. Ele pega o carro, dá uma volta, vai pro Rio, aí Isso, o próprio. esse vai ser meu sonho. Some depois, entendeu? Só para tirar onda com o carro mesmo e some. Mas, professor, apostar nesse mercado de ostentação é mais perigoso, né? Porque é mais volátil, né? Não é um sim. cliente assim que E é vai bem chegar. jovem, né? E aí, esse público jovem, nem todo mundo vai ter o poder aquisitivo de poder bancar isso, né? Por Exatamente. muito tempo. Mas Tem a as responsabilidade também. montadoras viram que elas fazem pesquisa, monitoram o mercado, elas viram isso que o Bernardo, que o dono da concessionária lá falou para o pai do Bernardo. Ó, as pessoas não estão comprando carro, estão preferindo alugar, mas aluga assim, ela fica com o carro andando. Ela não aluga, não é um sistema de locação que nem locadora de automóvel. Eu alugo por um dia, vou fazer uma viagem, 3, 4 dias, pago a diária. Não, você aluga por mês, você paga uma mensalidade e você fica com o carro. 6 meses, você aluga por 6, faz um contrato de locação, 6 meses, um ano. Né? Depois de 6 meses, você vai lá ou continua e troca de carro, né? Mas você fica com o carro para o teu dia a dia. Não é não é diária que você paga, tá? Você paga mensalidade. Como se você fosse pagar uma locação de casa. Né? Tá? Sim. Isso tem crescido mesmo, e cresceu tanto que as próprias montadoras, através das concessionárias, estão oferecendo esse produto. Tá? Diga, Zadar. Que o senhor pontuou que parece que no estudo todo mundo teve pavor do independência, né? Questão de morar lá. Mas fizeram um empreendimento lá, não é? E realmente vendeu tudo muito rápido, mas também porque era um empreendimento, de certa forma, que o imóvel era barato, né? Muito barato. Tinha um valor bem acessível. Eu não fui lá ainda, Então, não vi, não, mas não é. é muito grande. Mas pelo que me falaram, não é exatamente no Independência, né? Naquele quarteirão italiano, né? Ah, Antes. tá. Embaixo, Tá. tá? Pelo que me falaram. Lá, parece que é bem próximo ao local que tem as aulas, né, da autoescola e tudo mais. Eu não fui lá ainda, Isadora, mas me parece que não é exatamente no Alto Independência, tá? Independência em si, Entendi. tá? Mas tinha essa rejeição, sim. Tinha rejeição aqui pro Alto da Serra, cara. Por causa do russo, né? Por causa da umidade. Então, o Alto da Serra estava com bastante rejeição também, tá? Enfim. Então, enfim, método quantitativo é esse, tá? Que assim, aí vocês, alguns de vocês, alguns grupos aí do passado, fazem questionário, postam pelas mídias sociais, usam o Google Forms, não tem. Aí como é que eu faço? Pode fazer isso? Pode. Mas isso não te dá, isso não é um método. É um método quantitativo? É um método quantitativo. Mas aí é um método quantitativo não probabilístico, método quantitativo não representativo. Ele não te dá uma certeza tão segura a respeito das conclusões. Então, assim, eu vou montar um restaurante. Já teve casos, tem grupos que fazem, pode fazer. Pesquisa hoje é fácil fazer pela internet, usando as mídias sociais, posta no Facebook, manda para os grupos de WhatsApp, responde essa pesquisa para mim, porque eu estou fazendo um trabalho na faculdade, e aí você faz as questões, se a pessoa tem interesse na alimentação saudável, se frequentaria, quanto estaria disposto a pagar, pode fazer. Alguns grupos fazem, tá? Só que aí vocês vão ter que tomar muito cuidado nas conclusões dessa pesquisa, porque assim, você não tem controle sobre a amostra. Quando eu mando compartilho no WhatsApp,
eu não sei quem é exatamente que está respondendo. Eu não sei se aquela pessoa que está respondendo tem a ver com o meu perfil. Geralmente, o perfil são os amigos de vocês, faixa etária de vocês, e não é esse exatamente o público-alvo do negócio de vocês. Tá? Então, eu não tenho controle da amostra. Eu tenho que, é aquilo que eu falei, o segredo de uma pesquisa quantitativa bem feita é a amostra. Eu tenho que entrevistar as pessoas certas. Eu vou vender apartamento para famílias da classe C. Eu tenho que fazer questionário para essas famílias. Eu vou entrevistar a família da classe A, da classe B, da classe E. Né? E aí eu tenho que saber. Como é que você sabia, professor? Como é que a gente fazia? Como é que a gente ia? Pergunta para a pessoa quanto a gente ganha? Pergunta, estava no questionário. Pergunta quanto ganha? Não, pergunta a faixa, né? Até um salário mínimo. De 2 salários, de 1 salário até 3 salários, de 3 salários até. Aí a gente não perguntava 3 salários, porque senão confunde a pessoa, né? Quanto é um salário mínimo mesmo? 3 salários dá quanto? A gente colocava o valor, né? De 1.100 a 2.500, de 2.600 a X mil reais, para facilitar a vida. Mas para não ter essa questão como a primeira questão do questionário, que já é uma questão que inibe, já é difícil fazer pesquisa hoje. Já é muito difícil fazer pesquisa hoje, cara. É muito difícil. Quantitativo, então, aplicar questionário é muito difícil. Antigamente, a gente fazia pesquisa quantitativa por telefone. Pegava um mailing, cadastro de pessoas com aquele perfil que a gente queria, contratava uma empresa de telemarketing, colocava os pesquisadores no telefone e os pesquisadores faziam as pesquisas. Né? Hoje, o IBGE mesmo está fazendo pesquisa por telefone, por causa da pandemia, não pode colocar os pesquisadores em risco. E aí está uma dificuldade de fazer pesquisa por telefone, né? Porque o telemarketing aumentou tanto no Brasil, as operadoras de telemarketing contratam tanta gente, tem tanta gente fazendo venda por telefone, telemarketing, que os consumidores não atendem mais o telefone, os consumidores não respondem, bate o telefone na cara, não, quando você faz a abordagem inicial, já não estou interesse não já desliga, o consumidor brasileiro já aprendeu a rechaçar telemarketing. Vê que é 011, vê que é código de área fora, nem atende, porque já sabe que vai ter dor de cabeça, vai ter venda, né? E também porque na rua também está difícil parar as pessoas para fazer pesquisa. Pode-se responder esse questionário, porque a ideia é essa, vai para a rua, vai fazer pesquisa. Pode responder esse questionário? Pode. Assim, a gente estava com dificuldade de achar as pessoas, aí fomos lá para essa de Itaipava, dessa segunda pesquisa que a Sola contratou, o público-alvo era o morador de Itaipava, gente que mora em Itaipava, ou então gente do Rio que estava em Itaipava. Então, gente do Rio que está em Itaipava, como é que a gente vai fazer? Vamos para Itaipava, né? Vamos ali para o vilarejo, para o parque municipal, entrevistar, bater. Estava difícil achar as pessoas e fomos. E aí foi difícil que as pessoas se disponibilizassem a dar entrevista, né? Parar, responder, o questionário tem que ser muito ágil, as pessoas, a gente treinou os alunos para abordar de uma maneira educada, né? Mas mesmo assim o índice de resistência do consumidor à pesquisa é muito grande, né? Na rua, muito grande. Até porque também o consumidor aprendeu, tem muita empresa, infelizmente, que usa a pesquisa como tática de venda. Pesquisa como tática de venda. Usa a pesquisa não como pesquisa, mas como estratégia para ganhar mailing e fazer uma aproximação de venda. Então, você está andando na rua, aí vem uma pessoa, eu queria fazer uma pessoa de curso qualificante, faz muito isso, né? Eu queria fazer uma pesquisa, você tem internet em casa, você tem computador em casa, você trabalha, não trabalha, gostaria de fazer um curso, gostaria, você não quer já ir ali conhecer o curso? Pô, não é pesquisa, né? É uma aproximação, e aí aquele cara que está ali fazendo a pesquisa, ele ganha na medida que ele traz gente para vender curso, enfim. Aí, então, consegue o mail, faz uma pesquisa, você tem informado, gostaria de fazer curso, não gostaria? Anota o mail, pega os dados, aí no mesmo dia você recebe a ligação. Aqui, você respondeu uma pesquisa, tá? Queria que você ganhou, você foi sorteado, ganhou aqui um prêmio você vai pagar metade do curso. Isso é uma enganação total. O curso já é aquele preço, não tem metade de desconto nenhum. Enfim, aí o consumidor aprendeu que isso não é exatamente pesquisa. E aí nem atende muitas pessoas
que quando está passando na rua, né? Então, está muito difícil fazer pesquisa quantitativa assim. Como é que a gente fez, respondendo a questão da sola? A gente foi nas empresas, buscou os contatos, né? Perguntamos para o pessoal de RH, aí tem que ser conhecido mesmo, né? Conhecidos, né? Você tem funcionários que têm essa faixa salarial um pouco menos, porque a faixa salarial tem a ver com renda familiar, tá? Se a pessoa trabalha e a mulher trabalha, junta a renda dos dois. Não é só o salário de um. Se tem um aposentado na família que contribui, então o que é uma classe A? Classe A são pessoas com renda acima de R$ 23.000. Familiar. Renda familiar. Né? Classe B1, de 17 a 23. Familiar, marido, mulher, trabalho, um dos dois ganha 17 mil, classe B1. De 10 a 17, classe B2, vai descendo. E aí um pouco menos, porque se a mulher trabalha também, ou se a gente fosse entrevistar a mulher e o marido, então a gente, né, conseguiu acesso a essas pessoas, e aí na hora que ela preenchia, no meio do questionário, a renda, a gente via se enquadrava, a maior parte se enquadrava, porque o RH já tinha dado essa informação para a gente. Então, foram poucos questionários que a gente simplesmente dispensou. Dispensou, tá? Ela está fora do perfil, ela ganha menos do que a renda que é exigida para comprar, para ganhar o financiamento da Caixa. Não adianta eu ter essa resposta, né? Então, a gente jogava fora os questionários que não tinham a ver com o perfil. Percebe qual é o segredo? Percebe a importância de eu saber exatamente quem eu estou entrevistando, entrevistar a pessoa certa, e eu ter a quantidade certa para me dar uma margem de erro que me dê confiança. Fiz o questionário, saí postando nas minhas mídias sociais, mandei para o meu Instagram, pedindo para que as pessoas me ajudem. E consegui ali 100 entrevistados, 300 entrevistados. É quantitativa? É quantitativa, mas é uma quantitativa não representativa. Na hora de eu tirar a conclusão, eu vou tirar a conclusão como? Em cima dos meus entrevistados, tá? Conclusão da Sola, quantitativa, estatística. A nossa conclusão foi: a população da classe C de Petrópolis rejeita o auto-independência. A população da classe C a classe C de Petrópolis prefere morar no Cascatinha, em Correias, né? Porque é menos úmido e quer que tenha ônibus na porta e prefere que tenha supermercado do lado. Né? Ou seja, esse foi o perfil. A gente garantiu para a Sola. Com a margem de erro de 3%, a margem de erro, a gente pode afirmar que a classe C de Petrópolis pensa assim com relação à moradia. Não fiz isso, não conheço o universo, não calculei estatisticamente, não entrevistei as pessoas corretas, mandei pelo Instagram, perdi o controle, porque aí todo mundo que clica lá no Google Forms vai preencher o formulário, perdi o controle de quem foi entrevistado. Como é que é a minha conclusão? Dos 300 entrevistados, entrevistei 300 pessoas para saber se elas têm interesse numa confeitaria saudável. A minha conclusão é assim: dos 300 entrevistados, 80% quer uma confeitaria saudável. Mas eu não posso afirmar que é o meu cliente, que é o público de Petrópolis, que é o petropolitano, se eu não fiz os cálculos estatísticos. Tá? Então, pesquisa quantitativa é assim que funciona. Dúvidas sobre esse método quantitativo? Sobre esse método de pesquisa de mercado? Não? Método qualitativo. Pode falar, Isadora. Não, era só para responder que não. Tá ótimo. Então, stop.